Evangelho no lar e no coração. Gênesis em sua casa. Manhã do dia 1º de junho do ano de 2020. Estamos iniciando mais uma semana de trabalho, de estudo, de preparação para a vida maior. Rogamos aos benfeitores espirituais que nos envolvam, que o ambiente terapêutico favoreça não só ao acolhimento da mensagem orientadora, consoladora, mas ainda mais que possamos ter no contato com Jesus, que nos auxilia ao mergulho no mundo íntimo, para sentirmos Deus, a força impulsionadora da vida, e ainda que o ambiente nos ajude a tratar as nossas mazelas espirituais, morais e físicas, por que não? O nosso encontro da manhã, Estranha Moral, no seu capítulo 23, nós vamos trabalhar o tópico da manhã: não vim trazer a paz, mas a divisão. Item 9, nós vamos fazer a leitura e do item 10 e 11. Capítulo 10 de Mateus, versículo 34 a 36. Palavras atribuídas a Jesus. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria causa. Agora vamos trazer Allan Kardec comentando para nós no item 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa. Vim lançar fogo à terra, e tenho pressa de que ele se acenda. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia, nem contradição nestas palavras. Não há. Pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca a forma, não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia. Consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. O item 12. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas.
Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se for tida por inconsequente, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus não vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Essa, porém, sobreviveu porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face de seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles lhe apegavam, muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque como verdade sobrelevava as que a precederam. Vou continuar a leitura. Item 14. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma, a crença, porém desaparecera. Apenas o interesse pessoal sustentava. Ora, é tenaz o interesse. Jamais cede à evidência. Irrita-se, tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que lhe opõem. Sabe ele muito bem o que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro. Ele lhe agarrara e defende. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina? No seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda se não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e predispuseram os espíritos.
Pois bem, nós vamos agora trazer uma reflexão ainda no item 16. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. Vamos lá. Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Então aqui nós temos uma chave. Os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, e eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação, até ao seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sobre a mesma bandeira, a caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar, então, na época prevista, as promessas do Cristo. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves em perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral. Nos dias atuais, a palavra moral foi substituída, mas se assemelha à ética. As que terá de sofrer, e próximo lhe estás o termo. As primeiras duraram séculos, essas durarão apenas alguns anos, que seriam ciclos. Continuando, um ciclo menor. Porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Por fim, estas palavras de Jesus devem,
pois estender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que iam dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Não era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Meus queridos amigos, iniciando o Evangelho da semana, pedimos a vocês a compreensão e a bondade costumeiras para um esclarecimento que farei sobre a leitura extensa. O nosso encontro sugere uma reflexão para atender o coração. Em determinados momentos, devemos aproveitar a oportunidade para trazer alguns princípios doutrinários que nunca são demais a gente repassar. Quando Jesus afirma que não veio trazer a paz, mas sim a espada, teólogos, estudiosos, filósofos das letras cristãs e do Antigo Testamento e das tradições, das mais antigas, da Índia, do Egito, posteriormente da Grécia e dos outros povos, os caldeus, na América, os maias, os incas, os celtas e etc. A palavra espada no mundo antigo, ela foi adotada como símbolo da expressão da verdade. Vamos encontrar fartamente expressões utilizadas pelos profetas e agora o próprio Senhor da vida, Jesus, o Mestre, fazendo alusão a esse combate que vai se travando do aprendiz com as suas imperfeições. O texto nos remonta à história. Vai trazer aspectos da vinda de Jesus, cita os hebreus, num escalonamento muito especial e que deságua para nós no Espiritismo no século XIX. E aí, naturalmente, nós somos convidados sempre a trabalhar no mundo de fora, no mundo externo, mas principalmente com a responsabilidade de compreender o desafio ao nível íntimo. A psicologia do espírito, as engrenagens da evolução e o que nos remetem ao progresso moral. Geralmente a palavra espada vai nos remontar aos embates na terra, as guerras, as disputas, as revoluções, o imperialismo, a força. Mas, sob o ponto de vista filosófico, é necessário que compreendamos o próprio símbolo que ela enseja no mundo ocidental. Podemos relembrar, por exemplo, de Excalibur, a espada emperrada numa rocha.
Só aquele que tem o poder divino, que remete à sabedoria, as bênçãos de uma inteligência sublimada e de um sentimento que liberta o ser, levando-o às instâncias divinais, autorizam a retirada da espada. Essa espada, ela simboliza aquele bisturi que a gente precisamos aprender a utilizar para fazer as cirurgias íntimas, imprescindíveis para o nosso crescimento. Muito interessante a expressão usada por Kardec, exatamente no final desta teoria interpretativa que ele traz, a teoria espírita encaixada a essa frase de Jesus, quando ele diz que o mal viria dos homens e não do alto. E que Jesus, na verdade, aqui representa aquele médico que se apresenta para curar. O filósofo, o mestre, cura com a palavra que penetra e que visa despertar valores que estão em potencial para que o aprendiz utilizando-os, ele dê um passo adiante. Mas as imperfeições que foram fomentadas pela deformação do caráter, pelas fixações de caracteres não tanto produtivos, e que depois se tornaram vícios, e esses vícios então apresentam para nós as doenças da alma, eles não são curados de fora para dentro. O trabalho é de dentro para fora. Todos os movimentos externos, por certo, impactam, chamam a atenção, constrange, traz dor. Mas, na verdade, só o externo não cura. Ele, repito, impulsiona os seres para mergulhar dentro de si e buscar recursos, descobrir soluções, equações para resolver o que está do lado de fora. Mas o remédio, ele vai ser aplicado por cada um, não vem de fora. Jesus vem como médico, como amigo. Ele vem dizer: levanta-te, tenha fé, trabalhe o seu sentimento. E naturalmente, quando ele coloca simbolicamente o ser que está no leito, no colo, ele está dizendo que existe uma solidariedade universal. Mas quem toma o remédio não é o médico, é o paciente. E esse remédio se chama vontade de melhorar. Os grandes vultos, os gigantes que reencarnaram no período de Kardec, dentre eles, 2 a se destacar nesse contexto. Vamos falar de Franz Anton Mesmer, que teoriza, que dinamiza, que cria a ciência do magnetismo animal. E num contexto muito parecido, são ciências irmãs, vamos destacar ainda Hahnemann, que desenvolve a teoria, a ciência da chamada
medicina dos novos tempos? A homeopatia. Essas três ciências, e aqui agora eu coloco a ciência filosófica espírita, formam uma trilogia extraordinária para os novos tempos, que representa a filosofia, a ciência e o desenvolvimento da religião natural, que está simbolizada no sentimento da religiosidade, que tem a ver com amor, com bondade e etc. Por que eu fiz essa alusão? Porque o texto, na sua última frase, está dizendo assim, que o médico que se apresenta para curar, cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Hahnemann trabalha a homeopatia desenvolvendo então uma teoria que o Similis trata do que é simular. O mesmo princípio ativo da doença é aplicado para fazer com que ela desenvolva e o ser purifique, o ser coloque para fora, regenere aquilo que está em desacordo. Então, na alopatia, para falar de uma forma muito simples, você toma um analgésico contra a dor. Na homeopatia ou na ciência magnética de Mesmer, você aplica um princípio similar ao que causa a dor de cabeça, para que haja a depuração. Nós, seres humanos, nos tornamos enfermos, no seu sentido de não a alma fica enferma, né? Mas a gente adquire determinadas patologias por uma razão muito simples, porque nos desviamos dos princípios ativos do amor, do equilíbrio, que vai proporcionar saúde. Então nós é que desenvolvemos a doença. Nós somos os causadores. As nossas escolhas. Nos permitimos embrenhar nos mecanismos que são bases da evolução, como o desejo e o medo, mas sem administrá-los nos tornamos escravos. Então o desejo desgovernado vira prazer. O prazer repetido vai atender às paixões, que na verdade são exacerbações. E naturalmente, o medo exagerado ou impede a caminhada, ou ele cria determinadas doenças psicossomáticas que também precisam de ser tratadas à frente. A espada da verdade, ela traz para nós compreensão do fenômeno, para que a gente tenha a tranquilidade de usá-la, não empunhando contra o semelhante, contra a sociedade, contra os sistemas, mas voltando-a para dentro de nós mesmos. Porque se não tratarmos das mazelas, fica complexo caminhar. Jesus não vem trazer guerras externas. Porque, na verdade, Jesus não trouxe paz ao mundo exterior, mas os meios para que cada um possa obter no íntimo. E tal paz tem o seu preço coberto pela luta, pela reeducação individual.
conforme as circunstâncias. É trabalho, renúncia, humildade, perseverança. Em meio às ações e reações do dia a dia, nos é dado medir a paz já regimentada. O que significa? Ele nos convida para o embate íntimo, para que a gente possa trabalhar a paz no ambiente que nos encontramos. Então observe bem que dicotomia. Vivemos num mundo de guerras, de batalhas. A história configura. Mas esse mesmo mundo passou por ele gigantes que foram fora da curva, numa linguagem atual. Seres que, em tese, foram perdedores no mundo, mas vitoriosos sobre o espírito, sobre a imortalidade. Quem é considerado o maior perdedor? Aquele que foi crucificado, Jesus. Naquele período, quem foi o vencedor? Pilatos, Roma, os fariseus. Então foram os judeus que mataram Jesus? Não importa, Jesus foi perdedor. Mas o que acontece em seguida? Ele que silenciou diante da guerra, numa expressão do filósofo Emmanuel, o benfeitor de Chico e do Espiritismo no Brasil, ele não advogou em causa própria. Você está indo na lida para defender seus direitos, não está? Você não vai lá no tribunal? Vocês sabem que todos os dias sai alguém querendo processar alguém? Todo dia tem alguém querendo se aproveitar de uma situação? Na sociedade, quantas vezes tu já escutou assim? Ainda bem que eu tive problema com a operadora do meu celular. Vou entrar na justiça e vou levar uns 10 mil reais de danos morais. Será que ele está interessado em resolver o problema para o telefone móvel voltar a funcionar? Quanto mais vezes que ele ligar para abrir um processo lá na operadora, é mais interessante. Então não tem problema. Porque os 10 mil reais depois vai valer a pena. Significa o quê? Que nós estamos agindo apenas para preservar o nosso interesse pessoal. Alguém aqui pode discordar, não, mas existe o direito, e o direito é aquisição. Alguém vai contestar? Eu vou discutir com Cícero na República Romana? De jeito nenhum. O direito existe para a proteção da família, do indivíduo, da sociedade. Eu estou falando sobre a maneira com que nós agimos, usando ferramentas que poderiam ser preservativas, para criar um problema, seja com o semelhante, mas o que é mais importante, problemas conosco mesmo. Porque amanhã alguém vai te dizer: o que fizestes com aquele recurso que foi auferido de uma forma egóica? Naturalmente nós vamos lidar com isso amanhã. Vocês que estão conosco no Evangelho no Lar, sabem que nós estamos inteirando 60 encontros. Talvez em 2 ou 3 nós falamos de pandemia. Não foi? Porque o ambiente aqui não é para a gente falar de pandemia. Já basta o que te contamina aí fora. Já basta o campeonato de factoides e de fake news. Ou de notícias verdadeiras que nos constrangem quando vemos pessoas sem condições de se alimentar por não ter o dinheiro, ou outras que estão despedindo de entes queridos. Mas por que tudo isso está acontecendo? Que fomos nós mesmos
que escolhemos isso ao longo do tempo. E a sociedade materialista, ela está perdendo. Ela está perdendo para ganhar. Portanto, ao invés de entrar na onda negativista, por que não olhar para o alto e falar assim: Senhor, muito obrigado. Não pela pandemia, mas porque eu estou tendo a oportunidade de tirar uma lição. Porque eu não vou ser mais o mesmo. Mesmo que eu queira. Você pode até esquecer disso daqui a algum tempo e guardar apenas essa prática de usar álcool gel, lavar a mão, não ficar dando beijinho no meio do carnaval, na solidão tribal, no meio de milhares e milhares de pessoas. Você pode até aprender isso. Eu estou falando você no sentido da sociedade, porque nós estamos juntos. Mas o que vai ser mais importante é que amanhã, quando você voltar para o mercado, eu acho que nós vamos reconsiderar a nossa maneira de trocar mercadorias na sociedade. O texto vai falar de separar pai e mãe, irmãos, sogra, genro. Eu não tenho tempo para fazer um estudo miudinho, mas poderíamos resumir dizendo: é necessário separar. Jesus veio trazer divisão, não de pessoas, porque isso caracteriza a chamada Pax Romana, que a gente está vendo na sociedade. Observe o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Criou-se divisão em todo tipo. Agora temos grupos de homossexuais, de heterossexuais, nós temos grupos de negros, grupos de indígenas. Nós vamos dividindo. Isso é tática para se imperar. É o materialismo. Nós não podemos dividir a humanidade. Humanidade é humanidade. A outra coisa é você tratar os assuntos que não cabem na humanidade. Então, o preconceito, ele flutua em todos os setores, dentro de casa, em religiões. A teoria da separatividade, ela era discutida lá na Índia antiga. Siddhartha Gautama, o Buda, falava da divisão, do egoísmo. Krishna alertava, Confúcio, Zoroastro, Sócrates, Platão, quando falava da república, do mundo das ideias e etc. Todos alertaram contra a divisão na sociedade. E que a proposta do Espírito é desarticular o egoísmo. O Espiritismo veio reconfigurar, ressignificar propostas que ficaram esquecidas no tempo. Então nós vamos dizer o seguinte: o Espiritismo não veio falar nada de novo. O que novo o Espiritismo traz é a presença dos Espíritos em nossas vidas, porque nenhuma tradição falou tanto e com tanta autoridade, utilizando inclusive um método de ciência, como o Espiritismo faz. Não é à toa que os espíritos que representam o pensamento do Cristo através do Espiritismo são representantes de todas essas tradições que nós citamos aqui agora. Não é à toa que Allan Kardec fala que os precursores do Espiritismo foram Sócrates e Platão. Ele está nominando, ele está individualizando? Não. Isso é para o leigo, que fala: então o Platão era reencarnacionista. Isso é análise rasteira. Pitágoras o era. Eles herdaram do Egito. O mundo antigo dialogava com a reencarnação com muita clareza. As oportunidades que nós temos. Não. Nós estamos aqui para aprofundar o processo. Eles estavam propondo uma filosofia de vida que faltava um ingrediente que Jesus veio nos oferecer.
Por isso é que Jesus entra dentro de uma família, quando convidado, para dizer assim: a paz seja convosco. Ele não entra dentro da sua casa para falar assim: ó nora, ó sogra, você está desautorizada, ó galera, vamos brigar, vamos hashtag, almoço italiano, todo mundo gritando, tudo. Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando para nós que a família é um casamento bendito, que o lar é o templo especial que representa o templo íntimo. E, aliás, Emmanuel, através da voz adocicada de Chico Xavier, certa feita disse: o lar é o primeiro degrau que o Todo Misericordioso nos ofereceu para a gente atingir os céus. Sem passar por essa escada que começa em casa, você não vai atingir o céu. E viver a família, o lar, é sobre os princípios da fraternidade, do amor, da compreensão, da benevolência, do perdão, da indulgência. É respeitar as pessoas como elas são. Como é que nós vamos falar de uma sociedade unida, que ela é partidária, porque as pessoas precisam de partidos para dizer a que vieram? Como que nós vamos falar para uma sociedade que somos filhos de Deus e que não é possível ser feliz olhando alguém sofrendo, que nós todos temos que contribuir para o todo e não para lados, para partículas, para pessoas segregadas? Como é que nós vamos falar isso se a gente não vive? É hipocrisia. É, no mínimo, dar um testemunho de que a árvore está seca por dentro. Portanto, ela não vai produzir frutos verdadeiros, frutos que vão gerar vida. A árvore robusta, a seiva que fomenta a vida, ela dá frutos benditos e vai multiplicando ideias, comportamentos, planejando e fomentando uma nova ordem. A árvore produz os frutos de acordo com as suas condições. Avaliemos os frutos que estamos produzindo. Se são frutos conectados com a fraternidade ou ainda do interesse pessoal. Gênese no lar, Evangelho no coração. Jesus ainda diz para o nosso momento final: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com Jesus, o nosso mundo interno é um grande campo para se trabalhar. É uma batalha de toda hora. Mas quando você olha, você estende a mão, acena, ombro a ombro com o semelhante, nós não podemos e nem temos o direito de tirar a paz dos outros. Mesmo que os seus olhos de mãe, de pai, de amigo, possam vislumbrar possíveis quedas. Mas se o indivíduo julga ser o melhor, lembre-se que Deus nunca entrou na sua casa para dizer que você estava errado. Ele te deu a oportunidade. Sem ela, não adquiriremos experiência. E o que faz o espírito crescer é exatamente a oportunidade de construir o seu templo interior. Ave Cristo.